Neste módulo, discutirei com vocês os fundamentos do LibreOffice Calc, ou se você preferir, LibreOffice Planilhas. Assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é executar a suíte de aplicativos LibreOffice. Se no momento de instalação você selecionou a opção para a criação de um atalho na área de trabalho, algo desse tipo vai aparecer na área de trabalho do seu Windows. Se você não marcou essa opção, não se preocupe. Na maioria das versões do Windows, você tem um botão inicial que permite você pesquisar pelos seus aplicativos, muito parecido com o Spotlight para quem é do mundo do Mac OS 10 e superior. Dentro dessa janela, vocês podem começar a digitar Libre e observe que todos os aplicativos associados com o LibreOffice são exibidos na parte superior dessa janela. Eu tenho o LibreOffice, que seria uma janela que integra um acesso para todos os outros aplicativos constituintes da suíte, ou eu tenho ícones para os meus aplicativos específicos dentro da minha suíte do LibreOffice. Primeiro, eu vou fazer uma execução a partir do LibreOffice, que engloba todos os outros, para vocês verem o assistente, e depois eu vou mostrar como posso criar um outro atalho. Então, eu vou selecionar LibreOffice aqui, ou aqui, se você preferir. Clicando então para abrir o meu LibreOffice, a janela inicial será aberta do meu documento. Foi aberta conforme vocês podem ver aqui. E nesse exato momento, então, eu posso agora escolher exatamente qual que é o aplicativo que eu quero executar. Se é para confecção de texto, se é o aplicativo de planilhas, se é para criação de slides e assim sucessivamente. O nosso objetivo é criar o aplicativo de planilhas, não criar o aplicativo de planilhas, é aprender o aplicativo Calc, que é o de planilhas. Então posso clicar nele para abrir a tela principal do aplicativo LibreOffice Calc. Uma outra opção, eu vou fechar aqui para vocês esse aplicativo, eu vou vir aqui no menu, na minha barra de títulos e selecionar a opção fechar, que é o X, para voltar aqui na minha área de trabalho. Uma outra opção, eu vou vir iniciar, vou mais uma vez digitar Libre, vou selecionar o LibreOffice Calc, só que eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou mandar enviar para a área de trabalho, criar atalho, apenas para posicionar esse menu de fácil acesso ao LibreOffice dentro da minha área de trabalho. Assim, toda vez que eu quiser agora executar diretamente o aplicativo Calc, basta eu vir aqui e selecionar essa opção, clicar duas vezes, que o meu aplicativo é aberto, conforme vocês podem ver normalmente aqui. Agora que nós já abrimos o aplicativo LibreOffice Calc, nós podemos fazer um breve tour por sua interface, lembrando, salientando que detalhes adicionais acerca de todos os elementos que serão apresentados nessa gravação serão exibidos no decorrer desse treinamento. Então, na parte superior, nós temos o que nós chamamos de barra de título, onde outras coisas estão presentes. O título, o nome do arquivo que eu estou gravando essa planilha. Como eu acabei de abrir e ainda não salvei, a minha barra de títulos fornece sem título um nome genérico. A partir do momento que eu mandar salvar esse trabalho, eu vou passar um nome para esse trabalho, por exemplo, planilha de despesas pessoais, e esse nome vai aparecer dentro dessa minha barra de título. Aqui está sendo exibido qual é o aplicativo que está sendo aberto do LibreOffice, no meu caso, o LibreOffice Calc. E nesse extremo direito eu tenho os três botões clássicos para minimizar, restaurar e fechar uma janela. O minimizar leva para minha área de trabalho. O restaurar, ele diminui o tamanho da minha janela. Eu posso clicar no restaurar para voltar ao tamanho original. E o botão X é o botão de fechar, que fecha meu aplicativo conforme exibido há pouco. Um pouco aqui para baixo, nós temos agora também o que a gente conhece como barra de menus, que é essa segunda barra aqui, acima um pouco desses ícones, essa barra intermediária chamada barra de menus, onde nós encontramos diversos menus do meu aplicativo, dentre eles o menu arquivo, o menu editar, exibir, até o último menu, que é o menu ajuda. Mais uma vez, cada um dos itens presentes dentro desse menu serão discutidos em detalhes ao longo desse treinamento. Por enquanto, eu vou apenas
dar uma passada rápida em cada uma das opções que estão pertinentes para cada um desses menus. Dentro do menu Arquivo, por exemplo, é onde eu vou encontrar informações sobre criação de novos documentos, para abrir documentos que eu já trabalhei recentemente. É dentro do menu Arquivo que eu vou poder salvar os meus documentos, que eu vou poder, por exemplo, converter para PDF, que eu vou poder chamar o assistente para impressão das minhas planilhas, que eu vou poder fazer um preview da minha página antes de poder fazer a impressão, configurar a impressora, ou até mesmo sair do LibreOffice. São as opções típicas que nós temos dentro do menu Arquivo na maioria dos aplicativos LibreOffice, ou se você estiver acostumado, na maioria dos aplicativos do macOS ou na maioria dos aplicativos do Microsoft Office. Vocês podem perceber que alguns itens presentes dentro do menu possuem do lado direito uma setinha. Essa setinha indica que esse item ele abre um submenu associado com aquele menu em particular. Ou seja, quando eu clicar no novo, é aberto um submenu indicando as opções que eu tenho para a criação de novos documentos. Poderia criar um novo documento de texto, uma nova apresentação, um novo desenho e assim sucessivamente. Outra coisa interessante que vocês podem perceber também é que algumas opções dos menus, ao lado direito, nós temos uma combinação de teclas. Então eu estou dizendo que para abrir um arquivo, em vez de eu selecionar menu arquivo, abrir, em vez de eu fazer isso, eu posso muito bem, estando aqui dentro do meu aplicativo, pressionar a tecla Ctrl O, que também eu vou abrir essa janela. É um mnemônico, é um atalho. Muitas pessoas utilizam muito os atalhos para serem mais rápidos, por serem mais produtivos. Em vez de ter que ficar usando o mouse para chegar numa opção dentro de um menu, dentro de outro menu, muitas vezes nós vamos usar esses atalhos. Dentro do menu Editar, nós vamos conseguir algumas tarefas básicas, como, por exemplo, localizar determinado texto dentro da sua planilha, ou determinado número, determinado valor dentro da sua planilha. É aqui que eu vou poder, por exemplo, selecionar células para recortar, para copiar. É aqui que eu vou poder selecionar todo o meu documento. E diversas outras características acerca da planilha, muito similar também com o menu Editar presente em outros aplicativos de escritório conhecidos no mercado. Também é aqui que eu vou selecionar as opções desfazer, refazer. Caso eu tenha feito algo que eu não esteja de acordo com o que eu quero, eu posso fazer o undo, retornar a um estado anterior ao estado atual de edição dentro da minha planilha. Na sequência, nós temos o menu Exibir. Basicamente, é dentro desse menu que eu vou poder indicar, configurar a view, exatamente aquilo que eu estou vendo na minha interface. Para vocês verem, observe que eu tenho no lado esquerdo de algumas opções uma marquinha, um check, tipo um checkbox, um checklist. Eu tenho uma marquinha indicando que essa opção está selecionada. Ou em outras palavras, quer dizer que eu estou na visão normal, em vez de estar na visão de quebra de página. A barra de fórmulas está visível. Se eu clicar aqui, observe que esse espaço em branco aqui vai sumir. Vou clicar aqui, observe que ele sumiu. Mas se eu quiser voltar, menu Exibir, barra de fórmulas. A barra de fórmulas é muito importante, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Ou em outras palavras, é dentro do menu Exibir que você customiza a sua visão, a aparência do seu aplicativo em determinado momento. Dentro do menu Inserir, eu vou poder fazer modificações e gestão das minhas planilhas, como, por exemplo, inserir novas linhas, inserir colunas. É aqui, por exemplo, que eu vou poder inserir alguns objetos, alguma imagem, alguns gráficos e assim sucessivamente. Então, nós vamos usar muito o menu Inserir para podermos fazer gestão das nossas planilhas. Já o menu Formatar está associado com a formatação do conteúdo da minha planilha. Às vezes eu quero fazer um alinhamento à direita, às vezes eu quero formatar alguns intervalos entre minhas páginas, eu quero fazer alguma formatação em uma determinada célula, ou um conjunto de células, ou até mesmo fazer uma formatação em toda a minha planilha. É totalmente possível a partir do momento que eu acesso as opções que estão sob o menu Formatar. Já o menu Ferramentas fornece algumas características interessantes do LibreOffice, principalmente aquelas que eu gosto muito, que são os corretores ortográficos, que permite você automaticamente verificar se você tem alguma inconsistência no seu texto, algum outro tipo de inconsistência gráfica, ortográfica, de grafia dentro daquilo que você está trabalhando.
Já dentro do menu dados, é o menu que vai agrupar aqueles comandos necessários para, por exemplo, definir um determinado intervalo, selecionar um intervalo de células, por exemplo, aplicar formatações em determinado intervalo de células e diversas outras características também, como cálculo de subtotais, validação, assim sucessivamente. O menu janela vai permitir, dentre outras coisas, eu poder trabalhar com várias janelas abertas, por exemplo, ao mesmo tempo, dividindo essas janelas em partes para que eu consiga trabalhar caso eu esteja com muita coisa aberta ao mesmo tempo, muitas planilhas. Vou poder, inclusive, a partir desse menu, poder congelar determinadas colunas, determinadas células, permitindo a minha visualização ou a minha experiência de uso com o meu aplicativo um pouco mais interessante. E por último, nós temos o menu ajuda, que como o próprio nome já diz, onde eu vou ter comandos específicos que vai nos auxiliar no entendimento de determinadas características. Então eu vou ter várias ajudas. Se eu vier, por exemplo, sobre o LibreOffice e clicar aqui, vai, por exemplo, mostrar para mim que eu estou usando a versão 4 do LibreOffice, etc e tal. Vou fechar aqui, voltar no ajuda. Um recurso interessante da ajuda é esse. O que é isso? What is this? Se eu selecionar essa opção, observe que do lado do meu cursor agora, que eu estou movimentando, aparece uma interrogação. Quando eu estou com essa opção selecionada e a interrogação exibida, eu posso, por exemplo, ir em determinado elemento da minha interface para poder entender o que ele faz. Por exemplo, eu não sei o que essa barra aqui faz. Eu posso vir aqui e observe quando eu passo em cima dela, um texto auxiliar é exibido. Ah, isso aqui é para inserir a fórmula que você deseja adicionar à célula atual. Ok. Então, toda vez que eu quiser saber um pouco mais de detalhes sobre determinado elemento presente na minha interface, eu posso ir nesse What is this, o que é, para poder resolver. Se eu não seleciono o What is this, eu ainda continuo com algumas dicas, mas observe que eu tenho só um tooltip, apenas dicas básicas. Aqui apenas está indicando que é uma linha de entrada. Se eu seleciono o What is this, eu tenho uma informação um pouco mais completa. Essa barra intermediária na sequência, então a barra de títulos, ok, barra de menus, barra intermediária. Essa barra intermediária, também chamada barra de ferramentas, é onde onde vai estar disponíveis a maioria dos itens que são acessados com maior frequência dos menus. Ou, em outras palavras, se eu somar todas as opções que eu tenho em cada um dos menus, eu vou ter centenas de opções que eu posso selecionar. Mas algumas eu nunca nem vou usar. Para isso, existe a barra de ferramentas, que vai exibir justamente os ícones daquelas funcionalidades presentes no menu que são mais utilizadas. Por exemplo, a criação de um novo planilha ou de um novo documento. Observe que tem uma setinha na direita que, como o novo abre um submenu, eu posso vir aqui na setinha que vai abrir esse mesmo submenu para mim. Eu tenho um ícone, por exemplo, para abrir um documento, para salvar, para mandar esse meu trabalho como e-mail, abrindo meu aplicativo de e-mail. Eu posso converter a minha planilha para PDF, eu posso mandar imprimir. Ou seja, em vez de acessar um menu procurando uma determinada opção, eu posso verificar se essas opções estão presentes dentro da minha barra de ferramentas intermediária para que eu possa ter um acesso mais rápido a elas. E lógico, nós vamos discutir ao longo desse treinamento, você pode customizar esta barra de ferramentas colocando apenas aqueles elementos que realmente você usa a maioria das vezes e retirando aqueles que talvez você nunca use. Na sequência, eu tenho uma outra barra. Essa barra é chamada barra de formatação e, como o próprio nome diz, ela é utilizada para formatar não só os textos presentes na minha planilha, como também os valores associados com a minha planilha. É aqui nessa barra que eu vou poder selecionar, por exemplo, a fonte que eu vou utilizar para a escrita dos meus textos, que eu vou selecionar o tamanho da minha fonte, que eu vou poder colocar estilos nos meus textos, nas minhas fórmulas, nas minhas colunas, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado. É aqui que eu vou poder, por exemplo, formatar o alinhamento da minha planilha, se eu quero alinhar à direita, à esquerda, centralizado. Observe que a maioria desses itens aqui, eles são oriundos do menu formatar, que nós discutimos um pouco antes nessa gravação. E assim sucessivamente, eu vou ter uma série de botões aqui que vai permitir, por exemplo, fazer formatação de números, indicando o número de casas decimais que eu quero expressar em determinado valor, e assim sucessivamente, podendo realçar uma fonte, realçar o fundo de uma célula, criar bordas.
etc, etc, etc. Na sequência, nós temos o que nós chamamos de barra de fórmula. É aqui que nós vamos digitar as nossas fórmulas matemáticas que nós queremos trabalhar na nossa planilha. É aqui que nós vamos ter fórmulas do tipo, por exemplo, para calcular a média das notas dos alunos em determinado semestre baseado no número X de provas. Então, nós vamos discutir a fundo em outros módulos desse treinamento como criar essas fórmulas para que nós possamos nos beneficiar do uso de um aplicativo de escritório em específico para a criação de planilhas financeiras. Quando eu chego nessa parte, essa parte é chamada de grid. Grid é como se fosse uma matriz. E observe que dentro da matriz, que é a área principal que ocupa a maior parte da minha interface, do meu aplicativo, ela é subdividida em colunas, em linhas. Se eu quiser navegar aqui com a minha barra de rolagem para a direita, vocês vão perceber que existe N colunas. Isso nos restringe até Z. Eu posso ir de forma indefinida por essas colunas à medida que eu vou navegando para a direita. Da mesma forma, eu posso vir com minha barra de rolagem vertical aqui e verificar que eu tenho N números, no meu caso sendo exibido 63 linhas dentro da minha tabela. Mas esse número, eu não vou dizer que é infinito, mas é um número muito, muito grande de linhas e colunas que você pode trabalhar. É como se fosse um joguinho de batalha naval, né? Uma célula em particular aqui, a célula C4, conforme você pode ver, nada mais é marca a interseção da coluna C com a linha 4. E basicamente eu poderia usar minha base de barra de fórmulas para indicar uma determinada fórmula a ser aplicada, por exemplo, a esta célula. Na parte inferior, conforme vocês podem ver aqui, às vezes eu não quero trabalhar com muitas colunas, com planilhas, eu posso criar novas planilhas. Eu tenho um botãozinho aqui de mais, se eu clicar nele, vocês observam que agora eu tenho duas planilhas, planilha 1 e planilha 2. Assim eu consigo organizar melhor o meu trabalho. Eu, por exemplo, poderia ser dono de uma rede de lojas que tem franquias ou que tem sedes em várias cidades. Eu poderia criar várias planilhas, uma planilha mostrando talvez os lucros da cidade A, uma planilha mostrando os lucros da cidade B e uma planilha principal, por exemplo, mostrando os lucros integrados, que é o somatório dos lucros de todas essas minhas sedes. Coisas desse tipo. E a partir do momento que eu começo a ter muita planilha aqui embaixo, nessas abas, eu posso utilizar esses controles aqui para poder fazer a navegabilidade. Aqui eu vou, por exemplo, poder ir para a primeira planilha, ou ir para a última planilha, ou até mesmo apenas navegar por elas. E por fim, nós temos essa última barra aqui embaixo, que é chamada barra de status. Ela basicamente é uma barra que é atualizada o tempo todo de acordo com aquilo que você faz dentro do seu grid ou dentro da sua planilha. Observe que ela está informando coisas do tipo para mim: esse seu workbook, seu aplicativo, esse seu conjunto de planilhas é formado de duas planilhas, a planilha 1 e a planilha 2. E observe que na medida que eu seleciono uma aba aqui, é atualizada minha barra de status. Está mostrando que eu estou usando a visão padrão, está mostrando, por exemplo, que agora a soma por enquanto é 0, ainda não fiz nenhuma fórmula, e está mostrando inclusive uma possibilidade de zoom, para que eu possa, por exemplo, trabalhar, caso eu queira, aumentando ou diminuindo o zoom, para que eu torne a visualização o mais fácil possível. Bom, esse foi um breve tour da interface do LibreOffice Calc. Na sequência nós vamos aprender mais coisas, e particularmente nós vamos trabalhar com a criação de nossas fórmulas, mas antes ainda nós vamos aprender como abrir arquivos, como salvar arquivos e coisas básicas do tipo. Até lá, pessoal.